nova alta em julho. Além de pagar contas, Pix está sendo cada vez mais usado para sacar dinheiro. E você vai ver também. Tecnologia 5G chega a mais 7 capitais a partir da próxima segunda-feira. Anvisa investiga se alimentos para humanos também foram contaminados com a substância que teria causado a morte de cães em Minas Gerais. Fila quilométrica se forma no segundo dia de despedida da Rainha Elizabeth. E já está quase tudo pronto para o evento O Ano da Retomada, da Igreja Internacional da Graça de Deus, que acontece no sábado. Tudo isso a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, 1h02 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. Damos início a essa edição falando de economia. O índice de atividade do país, que é considerado a prévia do PIB, registrou nova alta em julho. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. A prévia do Produto Interno Bruto Brasileiro registrou elevação de 1,17% em julho deste ano, na comparação com o mês anterior. Com isso, o indicador iniciou o terceiro trimestre do ano em alta. De acordo com números do Banco Central, a expansão de julho ficou igual à registrada em março deste ano, 1,17%, e foi a maior desde fevereiro de 2021, quando marcou 1,89%. Esse também foi o segundo mês seguido de elevação do indicador. Já em relação a julho do ano passado, a alta é de 3,87% e em 12 meses de 2,09%. A equipe econômica do governo federal também elevou a previsão oficial para o desempenho da atividade econômica neste ano, de 2% para 2,7%, no segundo aumento seguido do indicador. A Secretaria de Política Econômica informou que a elevação é explicada pelo resultado acima do projetado para a atividade no segundo trimestre de 2022 e indicadores positivos, que começaram a ser divulgados para o segundo semestre deste ano. Para 2023, a estimativa para o PIB foi mantida, 2,5%. A expectativa de inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, para o ano, foi reduzida para 6,3% no último boletim. A projeção anterior de inflação em 2022 era maior, de 7,2%. Para 2023, o patamar foi mantido, 4,5%. O Brasil bateu recorde de exportação de carne suína em agosto. Quase 115 mil toneladas da proteína foram vendidas no mercado internacional. Os embarques de carne suína in natura e processada foram recorde em agosto. O relatório internacional sobre o agronegócio brasileiro trouxe os resultados do setor e as tendências para os próximos meses. As quase 115 mil toneladas da proteína embarcadas no mês passado superaram a marca de 110 mil toneladas registrada em setembro de 2021. O avanço foi de 7,2% ao ano. O frango também está em boa situação, com a procura externa aquecida e boas margens para os avicultores. E a carne bovina é outro produto com exportações em alta, apesar do recuo do preço do boi gordo no último mês. Mesmo assim, o IBGE divulgou os dados do abate de bovinos do segundo trimestre, com crescimento de 13,5% no ano. O Pix-Saque e o Pix-Troco movimentaram quase 190 milhões de reais em pouco mais de 8 meses de existência. Foram realizadas quase 1,5 milhão de negociações das modalidades. As funcionalidades Pix-Saque e o Pix-Troco, que foram lançadas em novembro do ano passado, ainda não são tão populares em comparação ao volume total de transferências via Pix, que faz muito sucesso entre os brasileiros. Segundo o Banco Central do Brasil, entre dezembro do ano passado e agosto deste ano, foram realizadas mais de 1.453.000 transações das modalidades saque e troco, movimentando um total de 189 milhões de reais. Mas é possível observar que os números de operações com as modalidades têm sido crescentes. O Pix-Saque movimentou mais de 42 milhões de reais somente no último mês de agosto. Já o sistema de pagamento instantâneo continua em alta. Somente em agosto, movimentou 887 bilhões de reais em 1 bilhão
e 858 milhões de transações. O assunto agora é tecnologia. Mais 7 capitais brasileiras passarão a contar com o sinal 5G a partir da próxima segunda-feira. Confira agora a nova lista. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o sinal 5G vai chegar agora às seguintes capitais: Aracaju, no Sergipe, Boa Vista, em Roraima, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Cuiabá, no Mato Grosso, Maceió, em Alagoas, São Luís, no Maranhão e Teresina, no Piauí. As operadoras Claro, TIM e Vivo serão responsáveis por fornecer o serviço aos clientes. A decisão foi tomada na quarta-feira, em reunião do grupo criado pela Anatel para cuidar da ativação da internet 5G. Com mais essas cidades, agora serão 22 capitais a contar com a tecnologia funcionando até o início da próxima semana. Ainda aguardam pelo 5G puro Porto Velho, em Rondônia, Rio Branco, no Acre, Macapá, no Amapá, Manaus, no Amazonas e Belém, no Pará, todas na região norte. Nas demais cidades do país, a ativação acontecerá gradualmente até 2029. Mudando para a saúde, um importante medicamento para o tratamento do câncer de mama foi incorporado ao SUS. O repórter Dionísio Gonçalves traz para a gente aí mais detalhes. Vamos acompanhar. As pacientes com câncer de mama têm muitos motivos para comemorar. Um medicamento importante para o tratamento acaba de ser incluído no programa do SUS. Ele impede a queda de cabelo e diminui bastante a chance de metástase. O medicamento trastuzumab entancina é indicado em monoterapia, onde a paciente faz uso apenas de um remédio e é usado desde 2014 em casos avançados da doença, quando foi liberado pela ANS, Agência Nacional de Saúde. A portaria que informa a chegada do medicamento no SUS já foi publicada no Diário Oficial da União. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, em 2018, mais de 620 mil mulheres morreram da doença. No Brasil, a cada ano são descobertos até 60 mil novos casos, o que faz com que o país seja considerado o quarto na lista do mundo. Nos próximos 20 anos, de cada 100 mulheres, 47 devem ser diagnosticadas com a doença. A Anvisa está investigando se alimentos para humanos também foram contaminados com a substância que teria causado a morte de cães em Contagem, em Minas Gerais. Outras empresas também teriam comprado o mesmo solvente que pode ter causado problema nos petiscos para os animais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária está realizando uma avaliação para saber se alimentos para humanos foram contaminados com a mesma substância que pode ter causado a morte de cães pelo Brasil. A possibilidade foi levantada após o órgão descobrir que a empresa responsável vendeu parte de 2 lotes de propileno glicol contaminados para outras fábricas, além da Bassar Pet Food, que produziu os petiscos que podem ter causado a morte dos animais. As compradoras ainda não foram reveladas. As ações da vigilância sanitária estão focadas especialmente nas empresas com possível atividade na área de alimentos para consumo humano. Apesar da investigação ainda estar em curso, a Anvisa afirmou que ainda não existem evidências de alimentos para o consumo humano fabricados com lotes contaminados. Mas a agência vedou o uso do material e determinou seu recolhimento. O solvente é usado para manter a textura de alimentos embalados, como sopas, massas para bolos, pães e biscoitos. Ele evita que os produtos ressequem depois de abertos. Agora vamos falar do tempo. Essa semana o Brasil tem registrado variações extremas no tempo. Em algumas cidades das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, as temperaturas beiram aí os 40 graus. Um exemplo disso é em Goiânia. Vamos ver como está o tempo por lá? Essas são imagens da região central da cidade. O tempo segue seco e nesse momento a cidade registra um calorão, máxima aí de 38 graus. Não há expectativa de chuva para hoje na região. Agora nós vamos lá para Rio Branco, no Acre, para darmos mais uma olhadinha em como está o tempo por lá. Olha, a cidade já registrou uma manhã bem quente e por conta do alto índice de umidade, algumas nuvens carregadas provocam chuva nesse momento. A cidade de Rio Branco registra agora 25 graus, mas as temperaturas já estiveram nos 30 graus logo pela manhã. Aqui no Sudeste, a situação já é bem diferente. A maioria das áreas estão encobertas e com as temperaturas lá embaixo. Vamos ver como está o tempo aqui em São Paulo? Juntos com a câmera 10 lá fora, você vê aí na sua tela
o céu bastante nublado, já choveu pela manhã, tem garoa em algumas regiões de São Paulo e a previsão é que venha mais chuva ainda hoje. De volta comigo, a capital paulista tem enfrentado um friozinho nessa quinta-feira, a cara da preguiça. A temperatura por aqui nesse momento é de 17 graus. E veja a seguir, fila quilométrica se forma no segundo dia de despedida da Rainha Elizabeth. E ainda, Igreja Internacional da Graça de Deus vai promover o grande evento, o Ano da Retomada, no ginásio da Portuguesa, em São Paulo. Faltam apenas 2 dias. Nós voltamos já. Já estamos de volta ao vivo com os destaques internacionais, agora 1h15 pelo horário de Brasília. E agora a gente fala sobre a tentativa de assassinato da vice-presidente da Argentina. Trocas de mensagens entre a namorada do brasileiro, Fernando Montiel, e uma amiga, Augustina Dias, foram encontradas em aparelhos celulares obtidos pela Justiça Argentina. A tentativa aconteceu no dia 1º de setembro. Fernando apontou uma arma para o rosto da vice-presidente, mas ela falhou. Dias depois, os dois foram presos pela polícia. As conversas divulgadas pela imprensa argentina provam que Brenda planejava, de fato, esse atentado desde o dia 4 de julho. Em um dos trechos, ela chega a dizer, abre aspas, estou organizando um ataque à Casa Rosada com bombas Molotov e tudo, fecha aspas. E também chegou a escrever que mandou matar Cristina, abre aspas. Mandei matar a vice Cristina, não deu certo, porque ela entrou em casa, fecha aspas. E o velório da Rainha Elizabeth entrou hoje no segundo dia em Londres. E a presença do público para a despedida no Palácio de Westminster não para de crescer. A estimativa é que a fila já está em 10 quilômetros. E a espera para chegar perto do caixão é de até 30 horas. Milhares de pessoas fizeram fila nesta quinta-feira em Londres para prestar homenagens diante do caixão de Elizabeth II, a única rainha que muitos conheceram no Reino Unido e uma figura que teve um afeto quase unânime no país. O caixão com o corpo da monarca foi levado para o Westminster Hall, a área mais antiga do parlamento, uma sala majestosa do século XI, que é o berço institucional do Reino Unido. Apesar da multidão, a fila avançava de maneira tranquila. I started to cry. That's part of the process of grieving, isn't it? And it's Comecei a chorar, é parte do luto, não? Não esperava ficar tão triste, mas a rainha era um ícone e ela era realmente familiar, ainda que fosse nossa soberana. E ela conseguiu transcender aquela majestade para parecer que era quase parte da nossa família. very special, Her Majesty, to actually almost feeling like she was part of your family. I did a curtsy, a bound, and I said thank you in my mind because we're not. Fiz uma cortesia, me curvei e agradeci na minha cabeça, porque não deveríamos falar. Tudo foi muito profissional e estava lutando contra as minhas lágrimas. Ainda tenho um lenço no bolso e estou de coração partido pela perda da nossa rainha. And I'm still very much heartbroken at the loss of our Queen. O rei Charles III tem nesta quinta-feira o primeiro dia sem compromissos oficiais desde a morte da mãe. Ele vai ficar na residência de campo de Highgrove depois dos primeiros dias de reinado que provocaram polêmica pelas demonstrações de irritação. Durante os próximos 5 dias, centenas de milhares de britânicos e estrangeiros vão passar pelo local, que vai permanecer aberto até a madrugada de 19 de setembro, dia em que vão ser realizados o funeral e o sepultamento de Elizabeth II. O governo alertou que a espera pode chegar a 30 horas na fila, que chega a 10 quilômetros e atravessa o centro da capital inglesa ao longo do rio Tâmisa. O chefe da Organização das Nações Unidas afirmou que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia ainda está longe da paz. Vamos conferir o que ele disse. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, conversou por telefone com o presidente russo Vladimir Putin. O chefe das Nações Unidas afirmou que as chances de paz na Ucrânia são mínimas neste momento. Tenho a sensação de que ainda estamos longe da paz. A paz é essencial. A paz está de acordo com a Carta da ONU e o direito internacional. Mas estaria mentindo se dissesse que espero que isso aconteça em breve.
Guterres também conversou com Putin sobre a possível extensão e ampliação do acordo de 22 de julho, patrocinado pela ONU, sobre as exportações de cereais da Ucrânia, previsto para durar 120 dias. Putin considerou que os grãos ucranianos devem ser destinados prioritariamente aos países mais pobres. As críticas russas aos acordos despertaram o temor que as exportações ucranianas ficassem novamente bloqueadas, o que poderia afetar a segurança alimentar mundial. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que o país está pronto e disposto a abastecer o mercado mundial de petróleo e gás. Venezuela está lista e preparada para cumprir. A Venezuela está pronta e preparada para cumprir seu papel e abastecer o mercado de petróleo e gás com o que a economia mundial precisa de forma estável e segura. De maneira estável, de maneira segura. Maduro indicou que seu governo está recuperando substancialmente a indústria do petróleo, cuja produção caiu para mínimos históricos após anos de falta de investimento e manutenção. Atualmente está em torno de 700 mil barris, mas já produziu 2.300.000 por dia em 2002. Venezuela tem um portfólio de mais de 50. A Venezuela tem um portfólio de mais de 50 projetos de gás de primeira linha com estudos sísmicos feitos e com todas as garantias legais para os futuros investidores internacionais. Para que os inversionistas internacionais que venham. O petróleo venezuelano enfrenta um embargo dos Estados Unidos desde 2019, depois que Washington ignorou a reeleição de Maduro. Mas o governo do presidente Joe Biden fez abordagens para relaxar essas medidas em um momento em que os preços estão subindo devido à guerra na Ucrânia. A Rússia, o maior fornecedor da Europa, reduziu drasticamente o seu fornecimento de gás após sanções contra o seu petróleo. E agora falamos de esporte, afinal hoje é um dia triste para os amantes do tênis. A lenda do esporte, Roger Federer, anunciou a sua aposentadoria nesta quinta-feira. O suíço de 41 anos comunicou em suas redes sociais que não jogará mais torneios válidos pelo ranking ATP. Ao longo de sua carreira, foram 20 Grand Slams conquistados, cerca de 103 títulos do ATP e um ouro olímpico conquistado em duplas em Pequim 2008. E a última competição do atleta será a Laver Cup, que acontecerá entre os dias 23 e 25 de setembro nos Estados Unidos. O torneio é disputado no modelo de 2 times, os europeus, time no qual Federer participa contra o resto do mundo. O curioso é que o time europeu contará com os 3 principais adversários que o suíço enfrentou ao longo da carreira: o britânico Andy Murray, o espanhol Rafael Nadal e o sérvio Novak Djokovic. Já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes nós temos um convite para você aí de casa. Faltam apenas 2 dias. No próximo sábado, a Igreja Internacional da Graça de Deus vai promover o grande evento, o Ano da Retomada, no ginásio da Portuguesa, aqui em São Paulo, né, Dani? Pois é, Paty. O programa Show da Fé, com o missionário R.R. Soares e muitas outras atrações, serão transmitidas de lá ao vivo para você. E para quem quiser viver esse momento de perto, a entrada será gratuita. Vamos conferir na reportagem especial da Maria Clara Leite. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. O Show da Fé é o carro-chefe da programação da Igreja Internacional da Graça de Deus. Apresentado e dirigido pelo missionário R.R. Soares, o programa que leva o Evangelho aos 4 cantos do mundo é gravado aos finais de semana na sede estadual da igreja em São Paulo. Mas neste sábado será transmitido de um palco diferente. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Do altar da Igreja da Graça para o ginásio da Portuguesa em São Paulo. É daqui que no próximo dia 17 de setembro, o missionário R.R. Soares vai comandar o Show da Fé para um público de aproximadamente 7.000 pessoas, no evento O Ano da Retomada.
Esse ano é a retomada após um período difícil que enfrentamos, que foi essa pandemia, onde, querendo ou não, muitas pessoas perderam entes queridos, pessoas próximas. Então, por isso, o ano da retomada. E é com esse propósito que o Show da Fé será transmitido em 3 horários no evento: às 9 da manhã, 2 da tarde e 18 horas. É um privilégio ter a presença do missionário ali, algo que ele decidiu. Ele falou, vou levar a bênção para aquelas mulheres, para os jovens, para os homens. Como ele mesmo disse para mim, Thaís, eu vou levar o recado de Cristo e a festa fica com vocês. Então eu falei, amém, glória a Deus. E será mesmo uma grande festa, com show de Kelly Benigno, Senhor Deus que me ama, Ele cuida de mim. Isabela Rios, Essa minha fortaleza só em ti eu confiarei. Israel Soares, E toda a terra está cheia da tua glória. Fernandes Lima, Aleluia, glória a Deus, hoje livre sou, por isso eu declaro amor ao meu Senhor. e o pastor Jaime de Amorim. Não importa se o mundo o condenar, o que vale é se prostrar para adorar. Hoje me consagro a ti, Senhor, com o coração de adorador. Além das apresentações dos cantores da Graça Music, cultos dos ministérios da Igreja Internacional da Graça de Deus serão celebrados e transmitidos ao vivo na TV. Começando com as Mulheres que Vencem, com a pastora Thaís Benevente, às 10h30 da manhã. A base do Ministério Mulheres que Vencem são as intercessoras. Então você vai ver ali no evento intercessoras espalhadas, orando para que mulheres sejam realmente alcançadas naquela hora, mulheres que nunca ouviram falar de Jesus. Então vai ser poderosíssimo o que Deus vai fazer naquele lugar. Às 13h30 da tarde, o palco será tomado pelos Jovens que Vencem, sob o comando do pastor Márcio Alves. Esse mês em específico nós estamos trabalhando com o tema ainda não é o fim, depressão tem cura, Setembro Amarelo. Então nós batemos forte nesse mês para tratar jovens que estão com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e faremos um clamor específico por esse tipo de pessoas, por esse grupo, né? Então estamos convidando jovens que estão passando por essa luta. Aliás, você pai, você mãe, você que tem filhos em casa, pode trazer que eles serão alcançados pelo poder de Deus. E para fechar esse grande dia, o pastor Carlos Silva chegará com os Homens que Vencem no palco do Ano da Retomada. Nós estamos em consagração e com certeza Deus vai fazer maravilhas lá no nosso meio. Não fique em casa não, pega a sua esposa, pega os filhos, faça deste sábado um sábado especial. Sábado, dia 17 de setembro, a partir das 9 da manhã, o Ano da Retomada, no Ginásio da Portuguesa. Rua Comendador Nestor Ferreira, número 33, Canindé, São Paulo. A entrada é gratuita. E não se esqueça de convidar a todas as pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão cativas, oprimidas, na mão do inimigo. Ali vai acontecer obras extraordinárias. Jovem, vem, eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma. Eu faço esse desafio. Se não mudar, você não precisa voltar. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Imperdível, tá feito convite para você ir de casa, né, Dani? Pois é, faltam apenas 2 dias. Se organiza para viver um sábado especial. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mas muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Não se esqueça, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações, a 1h50. Uma ótima tarde, até amanhã.